Oi, eu sou a professora Rayane. E eu sou a professora Amanda. Hoje a nossa aula será sobre relógio e medidas de tempo. O relógio é uma máquina destinada a medir o tempo. Porém, o homem começou a medir o tempo pelo Sol, o que originou o relógio solar. O primeiro relógio solar foi feito por volta do ano 740 a.C. e ele funcionava da seguinte forma: a sombra, projetada pela luz do Sol, indicava as horas no plano do relógio. Mais tarde, no Egito, foram construídas as ampulhetas, instrumento que deixava a areia passar de um recipiente para o outro em um determinado tempo. Logo após, foram inventados os relógios de água, ou clepsidras. Nele, a água gotejava de um recipiente para o outro, onde havia uma madeira que se elevava com a água, indicando o tempo. Na cidade de Milão, na Itália, em 1335, foi criado o primeiro relógio público, que badalava as horas. Os primeiros relógios domésticos foram criados no fim do século XIV e eles eram uma versão menor dos relógios públicos. Por volta de 1500 foram construídos os primeiros relógios de mão, que foram os relógios mais portáteis. Somente ao longo do século XVII apareceram as primeiras caixas, que eram de vidro ou bronze. Os primeiros relógios de pêndulo foram feitos em 1656. Eles eram relógios movidos por pesos, com pêndulos curtos e eram feitos em caixas de madeira para serem pendurados nas paredes. E só em 1670 foi introduzido o pêndulo longo. Somente no século XX surgiram os relógios elétricos. Eles foram uma maneira mais precisa de calcular o tempo. E a nossa atividade para trabalharmos as medidas de tempo será produzir um relógio. Para essa atividade, nós vamos precisar de tesoura, cola, lápis ou lapiseira, borracha e caneta preta. Vocês receberam duas folhas, uma colorida e uma branca. A colorida vocês vão cortar a parte preta em volta do relógio. E a parte branca vocês vão cortar o círculo do relógio. Agora vocês vão escrever os números em volta da parte branca e desenhar o rosto do seu relógio. Agora vocês vão pegar a tesoura e vão fazer um corte entre cada número, assim como vocês estão vendo no vídeo. Agora vocês vão marcar o centro do relógio, colocando as duas partes juntas e marcando com a caneta. Agora vocês vão usar a mesma caneta ou algum outro instrumento para furar as duas folhas. E agora vocês vão pegar esse papel pequeno que nós mandamos para vocês. A parte com desenho vai ficar para baixo e vocês vão desenhar duas setas, dois ponteiros nesse papel. O primeiro ponteiro tem o risco de 5 centímetros e o segundo de 3. Cortados esses ponteiros, vocês vão furar com a ajuda de um furador ou podem usar a caneta novamente. Agora vocês vão encaixar um ponteiro no outro usando a bailarina que vocês receberam no material. E vocês também vão escrever embaixo
do papel branco os minutos correspondentes a cada hora. Depois, você também cola papel alinhando as horas com os minutos certos e também faz um furo na folha maior para você colar o relógio nessa folha maior. Agora é só encaixar tudo em cada buraquinho com a bailarina. Agora eu vou dar alguns exemplos de hora no relógio. 4 horas, 2h40 e 11h25. Nessa nossa atividade, nós representamos um dos tipos de relógio que existem, que é o analógico, o relógio com ponteiro. Mas também nós usamos muito, que é o relógio digital. Agora eu estou com o nosso trabalhinho aqui nas minhas mãos. E agora eu vou explicar como funciona o relógio analógico, que é o com ponteiro. O ponteiro menor indica as horas e o maior, os minutos. As horas são todos esses números que estão aqui. 12 horas, 1 hora, 2 horas. Porém, como saber os minutos? Aqui na atividade, nós colocamos embaixo das horas os minutos. Mas, no relógio que tem na nossa parede, não vai ter essa opção de erguer. Porém, é bem fácil de saber como contar os minutos. Cada número desse é contado de 5 em 5 minutos. O 12 é 0, então todos os minutos começam no 12. O 1 é 5, vem contando de 5 em 5. O 1 é 5, o 2 é 10, o 3 é 15 e assim por diante. E é assim que funciona o relógio analógico. Mas nós também temos o relógio digital. O relógio digital é muito mais simples. A hora fica antes dos 2 pontos e o minuto depois dos 2 pontos. Alguns relógios mais específicos ainda nos mostram os segundos, que ficam ao lado dos minutos. O dia tem 24 horas. No relógio analógico, para dar um dia às 24 horas, o ponteiro menor tem que dar uma volta inteira no relógio meio-dia. 2 voltas inteiras, um dia inteiro. E no relógio digital, as horas não ficam repetindo 1, 2, 3. Elas mudam até as 24 horas. Ou seja, começa do 0, 1h da manhã, até as 12, que é meio-dia. E assim por diante, ela vai contando das 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas. Ou seja, o 13 é como se fosse a 1h da tarde. Assim por diante. Cinderela. Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela, que vivia com seu pai, um comerciante viúvo e muito rico. Cinderela perdera a mãe ainda criança, e o seu pai, pensando que Cinderela precisava de uma nova mãe, decidiu se casar-se novamente. A madrasta de Cinderela também era viúva e tinha 2 filhas muito feias e muito más do seu primeiro casamento. Como o pai de Cinderela viajava muito, a madrasta malvada e as suas irmãs obrigavam Cinderela, na ausência do pai, a fazer todos os trabalhos domésticos, sendo más com ela sempre que podiam e fingindo-se amigas na presença do pai. Quando o pai de Cinderela morreu, por ordem da madrasta, Cinderela passou a dormir no sótão e a vestir-se de farrapos. Cinderela nada mais tinha que o seu pobre quarto e os seus amigos animais que habitavam na floresta.
Um certo dia foi anunciado naquele reino que o rei iria dar um baile no castelo, para que o seu filho, um jovem e belo príncipe, pudesse escolher entre todas as jovens do reino aquela que seria sua esposa. Temendo que a Cinderela fosse escolhida, pois ela era muito bela, a madrasta proibiu Cinderela de ir ao baile, argumentando não ter roupas adequadas para se vestir, enquanto as suas irmãs experimentavam vestidos luxuosos para a festa. Cinderela, como era muito habilidosa, decidiu fazer o seu próprio vestido, com a ajuda dos seus amiguinhos da floresta. No final, estava satisfeita, pois tinha conseguido fazer um bonito vestido. Mas, na noite do baile, a madrasta e suas filhas descobriram o vestido e rasgaram-no em 1000 pedaços. Desolada, Cinderela foi para o quintal e começou a chorar. Sentada a um banco, lamentava-se. Como sou infeliz, não tenho nem tecido nem tempo para fazer um novo vestido. Nesse mesmo momento, apareceu a sua fada madrinha e lhe disse: Não chores mais, Cinderela, pois com a minha varinha transformarei esta abóbora num coche puxado por 4 lindos cavalos brancos, e destes panos velhos farei o mais formoso dos vestidos. E então Cinderela apareceu vestida com um sumptuoso vestido azul e uns delicados sapatinhos de cristal. Cinderela, feliz da vida, entrou na carruagem, mas não sem antes ouvir as recomendações da fada madrinha. O encantamento terminará à meia-noite, por isso terás de voltar a casa antes da última badalada, pois tudo voltará a ser o que era. Quando entrou no salão, Cinderela estava tão bela que a madrasta e suas irmãs, apesar de acharem aquele rosto familiar, não conseguiram reconhecê-la. O príncipe, que não tinha demonstrado até então qualquer interesse pelas meninas que se encontravam na festa, mal viu Cinderela, apaixonou-se perdidamente por ela. Cinderela e o príncipe dançaram a noite inteira, até que o relógio do castelo começou a tocar as 12 badaladas. Cinderela, ao ouvir o relógio, fugiu correndo pela escadaria que levava até os jardins, mas, no caminho, deixou ficar um dos seus sapatos de cristal. O príncipe, desolado, apanhou o sapato e no dia seguinte ordenou aos criados do palácio que procurassem por todo o reino a dona daquele pequeno e delicado sapato de cristal. Os criados foram percorrendo todas as casas, experimentando o sapato em cada uma das jovens. Quando chegaram na casa da Cinderela, a madrasta só chamou as suas 2 filhas e ordenou ao criado que lhes colocasse o sapato. Por muito que se esforçassem, o sapato não serviu a nenhuma das irmãs. Foi então que Cinderela surgiu na sala e o criado insistiu em calçar-lhe o sapato. Este entrou sem dificuldade alguma. A madrasta e suas 2 filhas nem queriam acreditar. O príncipe, sabendo do sucedido, veio imediatamente buscar Cinderela, montado no seu cavalo branco, e levou-a para o castelo, onde apresentou ao rei e à rainha, e poucos dias depois casaram-se numa linda festa e foram felizes para sempre. Fim. E essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar escrito para nós.